Eu sei que você está ansioso aí desde ontem, principalmente na véspera, né? Aquela noite mal dormida e tal. Chega o dia, Fla-Flu, essa expectativa, essa ansiedade que já é muito grande, ela acaba ficando dobrada para esse jogo, porque, além de tudo, poderemos ver logo mais a estreia do Marcelo no Maracanã. Um Fla-Flu ainda mais especial do que ele já é, porque é um jogo que pode representar o início da trajetória do bicampeonato estadual do Fluminense, algo que não acontece há muitos anos. Seja muito bem-vindo você, torcedor tricolor, a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. A partir de agora, tudo que você precisa saber sobre esse clássico, que a bola vai rolar logo mais às 8h30 da noite, todo mundo sabe. O que a gente não sabe é o que vai acontecer, mas no futebol, a gente não tem garantias, todo mundo sabe disso. O melhor time nem sempre vence, mas uma coisa que hoje é inegável para mim é que o Fluminense, como time, é melhor que o Flamengo. Não estou falando colocando jogador por jogador, elenco, não, time. Como time hoje, o Fluminense é melhor que o Flamengo, e eu acho que a gente não tem por que ter receio de falar isso. O jogador não externar isso faz todo sentido, mas no fundo eles também sabem, mas também sabem que eles vão ter que provar isso dentro de campo. O retrospecto recente é amplamente favorável ao Fluminense. Os últimos 12 jogos são 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É indiscutível que nesses anos vitoriosos do Flamengo, o Fluminense vem sendo aquela pedra no sapato que sempre incomoda. E ano passado não só incomodou, ano passado conquistou o título. Então o Fluminense ele chega para essa final como atual campeão estadual e jogando um futebol melhor desde o ano passado. Então a gente pode falar de favoritismo. Eu fico tranquilo para falar que o Fluminense é o favorito para essa final. Então hoje é sangue nos olhos, é disposição, é raça, é vontade. O que não pode acontecer são os caras correrem mais do que a gente. O Flamengo não pode correr mais que o Fluminense. Isso aconteceu no primeiro tempo do último Fla-Flu. E por isso o Fluminense foi muito mal também. Né? O Flamengo acabou conseguindo, do seu jeito, atrapalhar o jogo do Fluminense, dominar e sair na frente do placar. É isso que não pode acontecer. Entrar desligado, entrar acomodado. Tem que querer mais e tem que correr mais com o adversário. Isso aí é fundamental. O time do Fluminense tem muita qualidade, mas ele precisa correr. Não pode entrar numa rotação abaixo do adversário. Isso não pode acontecer. Se o Fluminense entrar concentrado, com disposição, com raça, com vontade, tudo isso aliado à condição técnica que hoje o time tem, a chance de sair vitorioso do jogo é muito grande. Né? Porque, repito, como conjunto, hoje essa equipe funciona melhor. Mas isso os jogadores vão ter que mostrar em campo. Confiança, para mim, acho que tem que estar lá em cima. O torcedor tem que ir, apoiar, acreditar, porque eu acho que esse time já mostrou em diversas oportunidades que merece essa confiança vindo das arquibancadas. E para trazer boas lembranças, vamos relembrar aqueles gols do primeiro Fla-Flu. O primeiro Fla-Flu que abriu caminho para o título do ano passado. Já que esse é o primeiro jogo, vamos pegar os gols do primeiro jogo também, para a gente relembrar aqueles excelentes momentos que passamos no Maracanã no ano passado. Bom, em relação ao time titular, acho que não teremos, se não tiver nenhum problema de última hora, não teremos novidades para esse jogo contra o Flamengo. O time é o que vem jogando sob o comando do Diniz nos últimos jogos, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Mas tem uma grande novidade, que é o Marcelo no banco de reservas, pela primeira vez sendo relacionado, ficando à disposição do Diniz no banco. Eu acho que as chances dele entrar durante a partida são muito grandes, porque, cara, se tem um jogador desse no banco, num clássico desse tamanho, numa final de campeonato, como é que você não usa? E o Alexander é um garoto, né? Não é um jogador experiente. Então, principalmente se o Alexander não estiver fazendo a não ser que o Alexander esteja fazendo um grande jogo, arrebentando. Aí pode até ser, mas caso contrário, principalmente se o Fluminense estiver precisando vencer, buscar um resultado, enfim, eu
Eu acho que tem uma chance enorme do Marcelo entrar durante o segundo tempo, e aí, claro, que vai ser uma grande atração. A gente está esperando muito tempo por isso, né, desde que ele chegou. Não vejo a hora de assistir o Marcelo de pertinho ali em campo. Então, quem sabe já não vai ser logo nesse primeiro jogo. De qualquer forma, só a presença dele no banco de reservas já tem um peso. Isso é inegável. O adversário sabendo que ele está ali no banco, por si só, já tem um peso diferente. E quem pode ficar de fora da lista dos relacionados é o Marrone. Talvez você vá estar assistindo esse vídeo que depois da divulgação da lista dos relacionados, enfim. Mas a informação que eu tive na noite dessa sexta-feira é que o Marrone ficaria fora da lista dos relacionados. Neste momento não tem como dizer ainda o porquê disso. Acho que não tem muito o que mexer, assim, o Marcelo ele ainda não está 100% fisicamente, então é normal que ele fique como opção, é natural que ele não entre como titular, ele vai ganhar ritmo aos poucos com os treinos e com os jogos. Então, para uma partida dessa, pegada, final, acho que o Diniz acerta em manter o Alexander até que tanto ele quanto o próprio Marcelo possam se sentir confortáveis de começar um jogo. Muito cuidado com a forma como o Flamengo vai atuar hoje, vai tentar amarrar o jogo, congestionar muito o meio de campo, mas eu não vou analisar muito esse jogo taticamente, porque eu vou chamar meu amigo Alexandre Vasconcelos, ele sim vai trazer um panorama tático dessa partida e do que poderemos ver logo mais em campo no Maracanã nesse Fla-Flu. Fala aí, meu amigo. Salve, salve, amigas tricolores, Vitor Lessa, Alexandre Vasconcelos aqui, com o PowerPoint da mesa tática para a gente analisar onde pode estar o diferencial desse Fla-Flu a favor do Fluminense e, obviamente, a favor do nosso rival. Vamos lá. A escalação do Fluminense deve ser a mesma da semifinal contra o Volta Redonda, com Alexander na lateral esquerda. Marcelo não deve começar como titular, mas pode ser uma arma tanto para o lugar do Alexander no segundo tempo, quanto para substituir Keno, ou até, eventualmente, aquela substituição do zagueiro por ele e você encorpar mais a posse de bola no meio de campo. Tudo vai depender de qual seja a condição real do Marcelo e, obviamente, o que o jogo apresentar de soluções. Porque a gente vinha vendo que era problema em algumas partidas do Fluminense e na partida contra o Volta Redonda foi uma solução, o nosso comportamento mais esperado é o ataque ostensivo à área adversária, que naquela partida contou com tantos laterais, Samuel Xavier e Alexander, cruzando muito as linhas pela intermediária, pelo que a gente chama de canal, que é aquele espaço entre a lateral e o zagueiro, né? Um canal intermediário entre a ponta e o meio da área. Tanto Alexander quanto Samuel Xavier entrando bastante, pisando na área para aquele território, quanto Martinelli e Ganso também pisando na área. Dados os gols e os lances de perigo da última partida, a gente viu muito claramente esse comportamento, fora o ponto oposto ao lado da bola, sempre fazendo um movimento interessante de diagonal, atravessando a área e cruzando muitas vezes à frente de Cano para aparecer como opção na finalização. Pega o replay, por exemplo, do primeiro gol do Fluminense e repare a movimentação do Arias naquela finalização que abriu o placar. Pois bem, olhando agora o time do Flamengo para essa partida, eles devem jogar de novo num 3-5-2, que pode ser um 3-4-3 também, se você entender o Everton Ribeiro como um jogador mais do pilotão de frente, onde a gente vê claramente uma tática que pretende preencher espaços defensivos para poder dar liberdade para o quarteto ofensivo Gerson, Everton Ribeiro, Gabi e Pedro poderem jogar de forma criativa na frente. Essa é a aposta do Vitor Pereira nas últimas partidas e, ao que tudo indica, isso irá acontecer na partida final contra o Fluminense. Lembrando que a Arrascaeta é desfalque. E olhando o comportamento na fase defensiva do Flamengo, a gente pode observar o que pode ser o diferencial tanto deles quanto o nosso. O diferencial, obviamente, parte da linha de 5 que eles devem fazer na faixa defensiva, com os dois laterais, o Ayrton Lucas e o Varela, que estão escalados como ala, cumprindo a função de lateral e comprimindo a defesa. Muitas vezes o Davi Luiz fazendo o trabalho de desgarrar da linha de 5 para ajudar o Thiago Maia a fechar os espaços da intermediária e contando com muito engajamento de Everton Ribeiro, Gerson e Gabi para fechar os espaços no meio de campo. E aqui está o grande diferencial da partida. Qual vai ser a intensidade e a movimentação tática de Everton Ribeiro, Gerson e Gabi? Tanto na fase ofensiva quanto principalmente no momento de defender. Porque o que a gente viu, por exemplo, na partida contra o Flamengo na Taça Guanabara, e é o comportamento natural de boa parte desses jogadores ao longo da temporada, é um menor engajamento defensivo. E isso vai causar esse desenho de fato quando o Fluminense estiver com a posse de bola e o Flamengo defendendo. Um bloco muito claro de 6 jogadores defendendo a área
e um bloco de 4 jogadores menos engajados ou menos intensos correndo para ocupar esses espaços, gerando especialmente nos canais oportunidades para o Fluminense criar a superioridade numérica com o ataque dos laterais entrando em diagonal, dos volantes e meias se apresentando e pisando na área e, obviamente, a articulação de quem tiver com a bola para achar o passe, para encontrar os pontas, os meias, os laterais em penetração à grande área e, obviamente, buscando também Hermancano no comando do ataque. Esse é o panorama da partida. A intensidade do trio ofensivo do Flamengo, de Everton Ribeiro, Gerson e Gabi, é o fator decisivo para entender como vai ser a partida do Flamengo nesses 2 jogos. E no lado do Fluminense, o apetite para pisar na área e gerar superioridade numérica na fase ofensiva, como a gente fez, por exemplo, contra o Volta Redonda, vai ser o fator decisivo. Diz aí nos comentários o que você acha dessa minha análise e, obviamente, traga suas informações, suas visões, porque futebol é sempre tese. Ninguém é dono da verdade. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, valeu, meu amigo. Abraço, Alexandre Vasconcelos. Logo mais, né, como sempre, estaremos juntos aqui no pós-jogo, no canal do Lessa e na Dali, hein? Já vou, aproveito para antecipar aqui na Dali, transmissão gratuita hoje na Dali. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem uma transmissão, que é uma transmissão 100% tricolor, com a narração do Daniel Kaiser, que é um craque, comentários do Alexandre Vasconcelos e do Renan Reis, o Laranja Tricolor. É só ir lá na Dali, sinal liberado nesses 2 jogos da final. E o Martinelli também falou ao Flu TV sobre a expectativa dele para esse clássico. E vai ser um jogo muito difícil, um jogo de 180 minutos, um clássico. Acho que o primeiro jogo é muito importante, fundamental. E a gente teve 2 semanas de trabalho, trabalhamos firmes, intenso. Então acredito muito na força do nosso grupo. A gente fez uma excelente semana de treino e a gente sabe que vai esperar um adversário muito difícil. Então a gente tem que ter total atenção que um clássico sempre é decidido em muitos mínimos detalhes. Mas creio que a gente fará um grande jogo esse primeiro jogo e vamos sair com a vantagem. Galera, sobre o Flamengo, uma ausência certa, a gente já sabe, né? O Alexandre já comentou aí, o Arrascaeta tá fora, evidentemente que é uma excelente notícia, porque é o principal jogador dos caras. Isso é um fato. O Arrascaeta, bem numa partida, ele desequilibra, né? Então é uma ausência certa, fora dos 2 jogos, inclusive. Melhor notícia, né? Impossível. O Everton Ribeiro, que deve entrar no lugar dele naturalmente, mas o time tem dúvidas ainda, o Vitor Pereira fazendo muito mistério. A matéria do GE diz aqui que as dúvidas ficam mais para o setor defensivo, sobre Fabrício Bruno, o zagueiro que mais jogou em 23, que vem muito bem nesse início de temporada. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Pablo, Felipe Luiz, que fez essa função com Paulo Souza ano passado, atuando como um zagueiro ali pela esquerda. Então, esse sistema defensivo ali, ele está bem definido. Então o GE está dando como provável aqui Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio ou Davi Luiz, né? Ou Léo Pereira também podendo entrar nessa zaga ali pelo lado esquerdo. Varela ou Everton Cebolinha atuando de ponta aberto pela direita assim, ele atuou como Vasco, contra o Vasco, ele entrou ali aberto pela direita, tá perdidinho ali o Cebolinha. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, né, pela esquerda, Gabigol e Pedro, deve ser esse o time do Flamengo. Enfim, eles tiveram tempo para treinar também, pode ser que tenham conseguido evoluir em algum sentido. O que importa é que do outro lado tem um adversário forte, todo mundo sabe disso. Pode não estar num bom momento, mas o Flamengo tem bons jogadores que tecnicamente podem desequilibrar qualquer partida. Então tem que ficar muito atento, por isso eu estou falando, não pode ter desatenção, não pode. Tem que encarar esse jogo do tamanho que ele é, né? Tem que olhar para esse jogo e enxergar o tamanho que tem o adversário do outro lado e o que representa largar bem numa primeira partida de final do Campeonato Carioca. E vamos à arbitragem, para a gente fechar aqui esse pré-jogo. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Michael Correia. O VAR será o Carlos Eduardo Nunes Braga. O Wagner já apitou 29 jogos do Fluminense, 15 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. É um árbitro que eu sei que muita gente não gosta, mas inegavelmente vem fazendo um bom campeonato, isso é fato, né? E não tem muitas opções também, gente, não tem para onde correr. É ele, Bruno Arleu de Araújo, fora isso, não tem, assim, é pior daí para baixo. Então, assim, os 2 melhores hoje são eles, não tem muito o que fazer. O Wagner apitou o jogo contra a Volta Redonda, goleado de 7-0, e ele é um árbitro que também apitou o jogo de ida ano passado, a vitória do Fluminense por 2-0. Então, assim, tem aquele negócio, aquela história de comemorar gol e tal, mas, cara, eu acho que é torcer pro Wagner fazer um bom jogo, não fazer besteira, né? Enfim, não atrapalhar a partida. Fazendo isso já vai estar de excelente tamanho.
E é o famoso, é o que tem para hoje. O que tem para hoje é Wagner Nascimento no Magalhães. Então que ele possa fazer uma boa arbitragem no Maracanã e, enfim, não estragar o bom campeonato que ele fez até aqui. É isso, galera. Nos encontramos logo mais no pré-jogo aqui no canal do Lessa. Aliás, no pós-jogo aqui no canal do Lessa, com toda a repercussão desse Fla-Flu. Tomara que com uma vitória para abrir caminho rumo a esse bicampeonato estadual. E a transmissão lá na Dália, reforçando de graça com o Kaiser, com o Alexandre Vasconcelos e o Renan Reis, Laranja Tricolor. Logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos. Um abração.